meus amores, descobri o segredo do detergente transparente triplação de vinagre, açúcar e bicarbonato. Olha que perfeição, meus amores. Esse vídeo tá recheado de dicas, tá quase que uma aula da saboaria aí. Então chega de conversa, porque essa receita tá incrível e é mais uma que tu que acompanha o canal já sabe, não é mesmo? Carimba! Está top! Amores, bora lá se atirar no passo a passo bem recheado de dicas desse nosso detergente neutro triplação de vinagre, açúcar e bicarbonato. Bora lá. Aqui eu tenho 50 gramas de soda. A minha soda ela é de porcentagem de 96 a 99% de pureza. E eu tô fazendo a dissolução em 60 ml de água. A água sempre lá da torneira e sempre a soda sobre a água, porque daí não levanta tanto dos pozinhos que não fazem bem à saúde. Coloca e mexe, se tu não mexer, ela não se dissolve. Tu precisa ajudar ela a se dissolver. Tentem usar uma soda de boa porcentagem, porque as sodas 70, 50, acaba ficando embaixo umas impurezas, beleza? Aqui eu tenho 200 ml de óleo. E atenção, esse óleo ele pode ser usado, ele só não pode de maneira nenhuma ter gordura animal. E aqui eu vim com o meu álcool. Esse álcool aqui, gente, é o lá do posto de combustível, porque ele é mais barato e é muito bom, tá? Então sigam essa dica aí pra te ter um produto bem de qualidade. Eu vou te mostrar o segredo nessa receita de ter um produto transparente, mais espumante e até mesmo de como tu evitar que ele separe, tá? É um vídeo bem recheado de dicas, um conteúdo enriquecedor. Tenho certeza que tu vai gostar. Se tu gosta de sabão, tu vai gostar. Ó, gente, dissolvi ali com vocês, a minha soda ela ainda tá quente, mas ela tá dissolvida, tá? Tem que estar dissolvida. Aí eu vou acrescentar aqui. Eu prefiro fazer assim na jarra, porque mantém-se o calor e não forma grumos. Quando a gente coloca na bacia, acaba dando um choque térmico e aí enche de grumos. E os grumos que forma aqui, eles são bem chatos de dissolver. Às vezes nem com água quente dissolve. É incrível. Então, tentem fazer também numa jarrinha, num baldinho. Tudo que eu uso aqui, gente, eu deixo o link pra vocês, até da soda. Facilita bastante a vida da gente a gente comprar aí pela internet, né? Então, eu deixo disponível pra vocês depois que assistir o vídeo e conferir. Ó, mudou de cor. Então, a gente já tem aqui o que? A saponificação. Ó, se eu levantar aqui, vocês observam lá, ó, a espuminha e aqui o ponto lindamente de vela. Pode parar aqui, se tu quiser. Mas o que acontece? Eu tenho a responsabilidade de passar para vocês uma receita que é certo que vai dar certo. Então, seguindo o passo a passo aqui, tu pode sim acabar errando, né? Ah, Milena, eu achei que saponificou e no fim não saponificou. Por conta disso, eu gosto de chegar até o ponto de massa. Muitas saboeiras antigas também preferem. Inclusive, comenta aí se tu prefere o de vela ou o de massa. Vamos fazer uma gincaninha aí. Então, eu vou mexer aqui, vou acelerar essa parte porque é só mexer. Eu não corto nada, tá? Só acelero. Bora lá! Olha, amores, isso aqui é o ponto de massa, ó. Bem maravilhoso aqui, exceto que tá bem saponificado. A gente tem sabão e não sebão. Usem a quantidade adequada de soda. É necessário sim ter uma balança, senão tu coloca soda a mais, bicarbonato a mais, vai acabar gastando para consertar a tua receita. Então investe numa balança. Aqui eu vim com a minha água sanitária. A água sanitária, ela vai clarear o meu detergente. Eu sempre dou a opção de usar o alvejante, mas ela é mais econômica. Em uns lugares é chamado de água sanitária, outros de que boa, né? Então tu coloca aqui, que é pra não ter o cheirinho desagradável, né, do óleo. E mexe, envolve e agrega. Também clareia, como eu falei pra vocês. E aqui não tem problema, tá? Porque o produto é alcalino e a água sanitária é alcalina também. Basta tu fazer o processo em local arejado, né? Não tem problema algum. Ó, mexeu. Agora a gente vai vir com água quente. Eu sempre deixo a quantidade de água aí pra vocês. Porém, tu vai chegar até a viscosidade que tu deseja, tá?
a quantidade, ela é opcional. Conforme tu vai colocando mais água, o produto vai ficando mais líquido. E também menos potência, né? A gente sabe disso. Então, tu vai ir envolvendo o teu sabão, teu detergente líquido caseiro, tripla ação, e vai mexendo. Ó, vai colocando e vai mexendo. Que daí vai desfazer a massinha. 1,5 litro de água quente é muito interessante. Vocês já tiveram a louça bem engordurada? Aqui no sul a gente faz bastante churrasco. E aí, para amolecer aquela gordura que fica, a gente usa água quente. Então, a água quente, ela ajuda a homogeneizar, a desfazer, né? Ela é muito interessante. Depois que eu aprendi a fazer com bastante quantidade de água quente, os meus produtos ficaram numa qualidade melhor. Eu sempre procuro aqui, o meu lema é fazer economia mais com qualidade. Sem qualidade, eu tô fora, gente. Aqui eu tenho ele, o nosso querido açúcar. Tu tem em casa, eu tenho em casa, ele adoça a vida e os produtos. Eu vou colocar aqui, porque ele é um detergente tripla ação. O açúcar, ele ajuda muito a dar brilho nas panelas. Tu pode tanto colocar ferver na água, como colocar aqui, tá? Ele vai se dissolver igual. Ele dá brilho nas panelas, ele também ajuda a cuidar um pouquinho, né, das nossas mãos. Então, ele é muito interessante, é válido usar. Mas ele não é de uso obrigatório em todas as receitas, tá? Falando isso porque às vezes tem questionamentos. Aqui, amores, enquanto tá bem quente, vocês estão vendo que tá bem quente, que tá com bastante espuma, é agora que eu vou acrescentar o meu ácido acético, mais conhecido como vinagre. O vinagre, ele é maravilhoso porque ele ajuda muito a desengordurar, dá um brilho incrível, suaviza o poder da soda, então ele é maravilhoso na quantidade e no momento certo. Coloca e mexe. Eu tenho umas receitas bem antigas desse detergente aqui e eu resolvi atualizar, né, gente? Porque sempre é bom a gente estar atualizando, a gente estar inovando. Ó, coloquei o meu vinagre e agora eu vou pegar minha água ambiente. Aqui a gente já tem a base para um detergente, perfeito? Daqui pra frente é mais rápido ainda. Agora eu vou colocar aqui o meu recipiente, né? A minha bacia. E eu peguei no total de 4 litros de água lá da torneira. Ou seja, água ambiente. Aqui tá mais pra frio do que ambiente, né? Porque aqui é frio, gente. Nessa água eu vou vir e vou colocar o meu querido bicarbonato de sódio. Eu te provo que o bicarbonato baixa o pH, é na fitinha. Sempre eu tenho a fitinha aqui em casa, tu pode adquirir ela para te ter certeza. Mas eu tô usando 60 gramas de bicarbonato de sódio. Além dele baixar o pH, que é muito importante, porque às vezes tu sente pinicar as tuas mãos e é porque o pH tá alto ou tem excesso de soda, né? Então, além disso, ele também vai ajudar na limpeza. Ele é fungicida, ele é bactericida e ele ajuda a dar brilho. O bicarbonato é um aliado na nossa maravilhosa economia doméstica, né, gente? Ó, agora eu vou fazer aqui, ó, a união. E aqui tu já tem um maravilhoso de um produto com apenas 200 ml de óleo. Uma economia com qualidade. Olha, gente, bem maravilhoso. Só que aqui não é a viscosidade pronta ainda. Então, sossega o teu facho, que eu sei que tem muitas inscritas que chegam e já querem que fique viscosão aqui. Aí depois fica aquele gel feio. Por quê? Porque tu quis que ficasse viscosão, aí tu colocou sal e aí o teu produto separou, congelou, gelificou, ficou duro na garrafa. Então, queira a viscosidade adequada pro teu detergente, tenha paciência para ele esfriar. Eu, como vocês sabem, gosto de um produto bem incrível. Então, eu vou adicionar aqui, gente, um pouco de multiuso. Eu sou apaixonada por multiuso porque ele potencializa mais o poder de espuma, o poder de limpeza, e esse aqui de massa verde. Eu me lembro que tinha uma balinha que eu amava, que era 7 belos de massa verde. Não sei se algumas de vocês vão lembrar, porque isso é bem antigo, né? Enfim, mas tinha, são 300 ml e ele é opcional, tá? Tu vai colocar se tu quiser. E tu vai mexer aqui. Milena, eu não tenho multiuso, então usa 200 ml de detergente lá do mercado. Também vai potencializar na espuma e também vai dar um cheirinho gostoso. Eu não gosto, gente, de produto sem cheiro de nada. Pra mim tem que ter um cheirinho de limpeza, mas é opcional, tá? Eu quero dar uma cor no meu produto também. Olha só, ele tá assim e ele vai ficar como? Você sabe, né? Perolado.
Então, eu vou colocar na volta igual eu fazia o EDTA, porque vocês têm pedido. Eu vou mostrar pra vocês. E aqui eu vou vir com corante, porque o nosso detergente ele é neutro triplação, né? Então, eu vou usar esse corante aqui próprio para produtos de limpeza, amarelo. Milena, eu não tenho esse corante. O que que tu me diz? Tu pode usar o alimentício, sim, ou tu pode usar o xadrez, que é para construção civil. Só que o que que acontece? O xadrez desce na receita e o alimentício acaba não ficando por muito tempo, na grande maioria das vezes. Então eu uso o próprio para produtos de limpeza, deixo o link aí para vocês. Aqui tá Prontex, tá? Mas eu quero aprimorar o meu produto, eu quero que ele fique idêntico do começo até o final. O que que eu vou fazer? E falou entrar com a Amida 60, tá certo. Ou seja, Milena, eu não tenho, não precisa usar, beleza? Tu vai seguir a receita sem usar. Isso aqui, gente, é para dar mais qualidade pro meu produto e para manter a beleza dele, para ele não gelificar no inverno. No inverno, o teu produto, ou no frio, né? Ele acaba gelificando, mudando a viscosidade. Eu não quero que isso aconteça. O uso da Amida 60 é de 1 a 2% por litro do sabão pronto, ou seja, 10 ml ou 20 ml para 1 litro. Aqui, gente, eu tenho mais ou menos 5, 6 litros. Eu vou usar 80 ml, tá? Um pouquinho mais de 1 ml por litro. Eu não sei ao certo, mas é quase isso daí. Ela também deixa bem transparente, ó, como vocês podem ver, mas eu acho que vai perolar. Vamos esperar, né, no descanso. Além dela fazer essa coisa linda aqui, ó, que é manter a viscosidade do produto, porque ninguém merece um produto que não sai da garrafa, ela também ajuda na produção de espuma. Isso mesmo, cuida da pele das tuas mãos, é muito usada, a Amida 90, que é a prima dessa daqui, é muito usada na produção de sabonete, de shampoo, então é incrível. Gente, que receita rápida, que receita fácil, que receita recheada de dicas. Olha só o mel que fica depois da Amida. É outra qualidade, é uma característica diferente. Tu vai ter um produto feito em casa com a beleza do produto lá do mercado para melhor, porque o nosso a gente faz com muito amor e muito carinho. O total de água fica aí para vocês, lembrando que tu vai chegar até a viscosidade desejada. Para mim assim tá perfeito, eu só vou esperar ele esfriar. Então eu volto com vocês, a gente vai usar o EDTA na volta e vamos ver como que ele vai ficar. Até mais! Então, meus amores, estamos no mesmo dia ainda, tá? E vocês estão no modo antigo do canal, né? Igual eu colocava a câmera. Olha só, gente, deixa eu mostrar. Porque ele tá meio transparente, porque ele tá meio quente. Mas dá pra ver, ó, quando eu mexo, o perolado. Tô vendo? Então ele vai ficar mais perolado ainda se eu deixar assim, sem o EDTA. E tu pode escolher deixar ele mais perolado. Não tem problema. Mas eu vou acrescentar aqui o EDTA tetrassódico. O que é o EDTA? O EDTA é o pozinho branco que vai capturar os íons metálicos aqui do nosso maravilhoso detergente e vai deixar ele bem transparente. Além disso, o EDTA ajuda na conservação do produto e também ajuda a remover o cheiro de rancificação. Então é um produto sim opcional, tu vai colocar se tu quiser, mas o teu detergente caseiro vai ficar com aspecto de produto industrializado se tu colocar. Então dá muito valor aí pro teu detergente caseiro. Detergente feito em casa com qualidade superior ao do mercado. Aqui eu tenho 15 gramas de EDTA tetrassódico, tá? É o tetrassódico, não é o disódico, gente, não confundam, tá? Porque esse daqui é muito melhor, tu vai usar muito menos do que o outro. Várias pessoas já compraram enganadas, por isso que eu tô avisando. Ó, coloca em 150 ml de água, em temperatura ambiente. E tá morno ainda, gente. Vocês vão ver a magiquinha aqui. Parece que ele tá transparente, pois vocês vão ver agora. Colocou e mexe que ele vai remover todo o perolado do teu sabão. Olha, gente, se eu não me engano, meu primeiro, olha que lindeza que fica. É outra coisa, né, gente? Não tenho o que dizer. O meu primeiro detergente com EDTA foi nessa cor aqui. Vocês amaram, até botei o nome lá, O Segredo. Enfim, ficou muito bacana o vídeo. Então, quer deixar o teu assim com aspecto
de produto lá do mercado, te joga no EDTA. Eu voltei com vocês após no máximo 3 horas, tá? Agora eu vou deixar ele até amanhã. Então, no total de espera para o teu produto ficar pronto, é de 8 a 12 horas. Tem que esfriar completinho. Ah, detalhe, gente, tu não precisa esperar para colocar o EDTA. Tu pode colocar lá no passo a passo. Eu quis mostrar, porque sempre tem gente nova chegando, como que o EDTA faz o efeito dele, beleza? Ó, gente, perfeito mesmo. Que cheirinho gostoso desse massa verde. Até mais! Então, amores, eu te contei todos os segredos para te ter um detergente assim, super mega transparente, bem profissional, que tu pode vender, pode fazer aí para as vendas. Começa com uma quantidade pequena, conforme vai aumentando a demanda, tu pode aumentar a proporção da receita. Tem várias receitas aqui, tá? De detergente. A viscosidade, para mim, tá perfeita. Eu gosto assim, de um detergente viscoso, mas não tão grosso, porque depois não fica muito usual. Ele demora a se dissolver na esponja, tá? E eu também mudo, gente. Às vezes eu quero um mais espesso. O que eu quero te dizer? Olha só quantas bolhas, amores. Tô apaixonada. E aqui a gente tem um triplo poder de limpeza, né? A gente tem o vinagre, a gente tem o bicarbonato e a gente tem o açúcar. Uma maravilha. Eu quero te provar que esse produto tá com o pH regulado. A gente usou o bicarbonato, que é essencial para te não machucar tuas mãos. O detergente vai direto ali nas nossas mãos, né? Então, vou te mostrar, porque contra fatos não há argumentos. E é aqui, ó, na fita de pH que eu te comprovo que a gente tá com pH bem 8, tá? Então, o teu produto não vai machucar as tuas mãos, nem as mãos das tuas clientes, caso tu venda. Ele realmente tá com o pH regulado, igual o pH do sabão líquido lá do mercado. A gente tem que ter o pH ali no máximo, no mínimo até 8. Olha, gente, que incrível que ficou este detergente. Ele tá bem completo, o EDTA deixa assim transparente. Esse é o segredo do detergente caseiro transparente, que eu abro o jogo com vocês, eu não escondo nada. E, gente, a Amida vai elevar o nível de qualidade do teu produto. Isso é inquestionável, tá? A Amida 60 é maravilhosa. Vai manter. Mas se tu faz mais pro teu uso e tu não te importa que ele mude, tu não precisa usar a Amida. Também vai proporcionar mais espuma. Mas não é ela que limpa. Porém, muitas pessoas amam, assim como eu, gente. Olha só a perfeição desse detergente. Olha o tanto de bolhas. É uma qualidade realmente sensacional, tá lindo de viver. Mas agora chega de conversa que eu quero mostrar para vocês o rendimento e aqui no canal sempre temos o teste de eficácia. Então bora lá. Deixa eu te dar um aviso importante. Os nossos produtos caseiros, principalmente feito de óleo e soda, eles espessam. Então, até 3 dias ele vai dar mais uma espessadinha. Isso não significa que ele vai congelar, né? Ou ficar duro na garrafa, até porque a gente usou amida, e a amida evita isso. Mas é bom que tu saiba disso, porque sempre tem gente nova aqui chegando. E se tu já é antiga, me diga, qual foi a tua reação quando tu viu pela primeira vez o EDTA tetrassódico? Eu fiquei com receio de trazer para o canal, porque é um produto que tem um valor agregado, né, gente? Porém, o que ele faz com os nossos produtos caseiros é incrível, eleva o nível de qualidade. E eu tô aqui para trazer opções para vocês poderem economizar, se divertir ou até mesmo, como muitas fazem, uma rendinha extra. Agora chega de conversa que hoje eu tô faladeira. Vem comigo, vamos lá conferir o rendimento desse lindo detergente. E é claro que é baita rendimento. Com apenas 200 ml de óleo, a gente fez 6 litros, 250 ml deste detergente com tripla ação, com tudo que tu tens aí na tua casa. E claro, tu pode investir no EDTA para ter essa transformação de um detergente incrível, muito semelhante ao do mercado, só que o nosso é melhor, né? Convenhamos. Agora bora lá, vem comigo que a gente vai conferir o teste de eficácia. Então vem comigo pro teste de hoje. Olha o estado que tá a minha chaleira, gente. Horrível. Nós vamos conferir agora a potência do nosso maravilhoso detergente. Ó, deixa eu mostrar para vocês que aqui eu tenho uma esponja e um bombril, ó.
Não temos nada mais, nada além disso. E aqui a gente vem com o nosso maravilhoso detergente, né, amores? Que coisa mais linda, super transparente e com triplo poder de limpeza. Olha, gente, eu gosto de viscoso assim, ó, que não tá ralo, mas também não tá preso na garrafa. Tá espumando, que é uma beleza, mas tem que limpar, né? Só espumar, até porque não é a espuma que limpa, né? Tem que limpar. Bora lá, que eu vou esfregar aqui e a gente vai dar um trato nessa chaleira velha, que faz café bom. Amores, que espuma maravilhosa. Se tu ainda não fez, olha só, um produto usando a amida, eu te aconselho a usar, que tu vai amar. É um poderzão, além de tudo, cuida da pele das mãos da gente, né? Vamos enxaguar, gente. E tava terrível, né? Fazia muito tempo que eu não pegava essa chaleira. Sempre me foge o nome. E eu tenho tendinite, gente, então eu não esfrego muito, não, tá? Mesmo assim, é até por isso que eu gosto de produto top. Olha esse brilho, meus amores. Tava horrível, agora tá com um brilho incrível. O que eu quero te falar? Muito obrigada por ter ficado até o finalzinho do vídeo. Isso é muito importante. Eu vou deixar aqui, ó, a primeira receita que eu fiz, que bombou aqui no canal, que ficou incrível. Então confere se tu não conferiu ainda. Enfim, belezuras, um beijo, um abraço e até os próximos.